De volta com Nossa Night, hoje no papo sobre Enem, prova do Enem, conseguir se preparar. Você pode pensar assim, poxa, mas isso foi no ano passado, em novembro do ano passado. A gente ainda tem muito tempo para a próxima prova. Mas para conseguir um bom resultado lá no final do ano, a gente tem que começar a se preparar, né? Não dá para ter um bom resultado de uma hora para outra. Preparação é um nome para a gente conseguir se dar bem nessa prova. E quem conversa comigo agora, ela é coordenadora do pré-vestibular do Sistema Elite de Ensino, Carol Lucena, bem-vinda, pode vir para cá. Seja muito bem-vinda ao nosso programa, tá bom? Você tem uma baita responsa como coordenadora e vai estar com a gente também agora no programa ele, que é aluno do Sistema Elite, Gabriel Amaro, chega mais. Gabriel, tá estudando ainda ou já terminou, Gabriel? Terminei o ensino médio. Terminou o ensino médio? Agora vai se preparar para estudar mais ainda. Vai se preparar agora para a faculdade. Exatamente. Isso aí, cara. Olha, gente, obrigado pela presença de vocês. A gente Sei agradece. que, embora a gente está num período ainda que as aulas ainda estão voltando, mas o trabalho como aluno talvez não começou ainda tão intenso, mas de coordenadora de pré-vestibular já começou quase dia 2 de janeiro. Antes disso já começou. Gente, como é que é essa preparação de aluno para encarar uma prova do Enem? Uma vez que agora o Enem é uma prova comum para diversas universidades, não são apenas os alunos que terminam o ensino médio que são obrigados a fazer, né? Agora, para qualquer coisa na área acadêmica, o Enem está sendo pedido. E aí, como é que é a preparação disso para você? Como você falou, é longa. O aluno que acha que começando a estudar em outubro vai passar no Enem se engana absolutamente. Vou dar uma revisada nos meus cadernos. Nunca vai dar certo revisar superficialmente os cadernos. O Enem é uma prova que demanda muito esforço de muitas formas diferentes de se pensar. Ele tem que se preparar, ele tem que ter uma rotina de estudos, ele tem que estar focado nessa rotina de estudos, ele tem que equilibrar esses quereres, ele tem que saber que não basta estudar só matemática, estudar só história, estudar só redação. É uma prova muito equilibrada. E aí, o aluno, para ter um bom rendimento nisso, ele tem que ter uma excelente organização, um planejamento muito bem montado, senão ele se perde no meio do caminho. Gabriel, você terminou agora o ensino médio, quer dizer, agora não, né? No final do ano passado. E vai embarcar agora no pré-vestibular para fazer o Enem também no final do ano? Então, Ou você vai fazer uma outra prova? Não, eu consegui a minha vaga na Universidade Estadual do Rio de Janeiro para o curso que eu queria, que foi Letras. Letras em Inglês e Literaturas. Toda a minha preparação refletiu muito no meu amadurecimento como leitor. Uma chave que eu demorei um pouco para entender, porque na primeira vez que eu tentei o Enem, no meu segundo ano do ensino médio, eu tirei 840 na redação. Sim. O que não é o resultado esperado para... Principalmente para quem vai fazer letras, né? Exatamente, exatamente. Por uma questão até de uma felicidade maior, conseguir uma nota alta na redação também teve muito a ver com o meu amadurecimento como leitor. Você conseguir variar os seus gêneros e várias tipologias textuais para ler diariamente, seja um livro de literatura brasileira, um texto de característica jornalística, um blog, um texto esportivo, um artigo científico. O meu amadurecimento como leitor refletiu muito na minha nota do Enem, porque era uma atividade diária. E eu aproveitei para abraçar a leitura como uma atividade diária para mim, para a vida inteira. E eu consegui isso nesse meu ano de pré-vestibular. Você tinha um hábito de leitura antes? Tinha, mas era muito mais remoto, era muito mais ocasional. O que você costumava ler antes disso? Então, eu lia muito ficção. O meu início na vida de livros foi lendo Harry Potter, que eu acho que é comum para quase todo adolescente. Mas no meu ano de vestibular que eu expandi toda essa área de leitura. Mas então, olha só, os livros do Harry Potter são livros bem grossos, né? Então, assim, ler um livro grosso daquele, não sei quantas páginas tem em cada livro, que varia, né, pela quantidade. Então, ler um livro muito extenso já é uma grande conquista, né, para qualquer jovem, que a maioria hoje costuma ter leituras mais curtas, principalmente com a era da tecnologia. Os posts de internet são sempre curtos, são extremamente objetivos. A ficção, ela vai muito mais para os detalhes, ela faz você criar uma imagem na cabeça. Isso desenvolve muitos pontos. Isso é tão importante quanto ler questões acadêmicas? Absolutamente importante. Pensando no perfil de redação que o Enem exige, que é uma redação
que não tem fórmula. Eu estou num momento de orgulho absurdo porque eu fui professora do Gabriel. Você foi professora de quê dele? De redação. Ah, nossa, que legal. Redação, E bater lá, a sua nota na gente- redação foi 980. quase 1.000. O aluno que 20 tira 980, pontinhos. ele tira 1.000 com um corretor e 960 com outro corretor. Porque o Enem tem sempre pelo menos 2 corretores. Mas assim, independente Então, disso, é um rendimento 980 já é maravilhoso, sim. uma nota altíssima, cara. E a questão de estratégia, às vezes, quando a gente observa que 55 pessoas entre milhões tiraram a nota 1.000, você vê o quanto isso é um privilégio. Sim, Mas verdade. às vezes quando você mira na sua preparação, você mira no 1.000, você consegue acertar lá no alto e conseguir resultados também, mesmo não sendo a nota maior. Se você, tipo assim, eu preciso de tirar, sei lá, 900 para passar. Aí você vai tirar 880, 860, porque Você mira no melhor simplesmente você colocou Exatamente. qualquer para nota, melhorar né? o seu desempenho. Você mira no 1.000 para melhorar o seu desempenho. Tá aí. E voltando ao ponto que você falou, né, sobre o quanto a leitura ajudou o Gabriel nesse desenvolvimento, uma coisa que eu reforço muito com os meus alunos é que a redação do Enem não tem uma casca pronta, não tem uma estrutura feita. Pelo contrário, a banca do Enem quer criatividade. Então, quanto mais leituras, quanto mais filmes assistir, quanto mais quadros, a gente fez uma atividade bacana ao longo do ano de tentar encaixar contextos de quadros nas redações, mais essa redação fica interessante. Eu, enquanto corretora, prefiro 1000 vezes ver uma redação em que o aluno faz uma analogia com Harry Potter do que uma redação de um aluno que cita aleatoriamente Foucault, Rousseau, sem saber o que está escrevendo. Ou joga qualquer às dado Ou exato joga qualquer dado de um pra texto de provar assim, ó, apoio. eu sei do que eu tô falando. Exatamente, pelo contrário. Os corretores percebem esses Absolutamente. pulos que alguns alunos dão? Absolutamente. É muito fácil para um corretor, eu digo isso com muito conforto, porque eu corrijo redação há muito tempo. É muito fácil para um corretor perceber se aquele texto tem propriedade do autor, se ele tem indício de autoria do autor, ou se ele é um texto montado, um quebra-cabeças montado com ideias diferentes de outras pessoas. Deixa eu fazer aqui um parágrafo, então tem que jogar um assunto, refuto, termino, vou para outro. Exatamente. A gente Famoso costuma caveirão. bater, que é o famoso caveirão, que é essa estrutura de texto pré-montada que não existe, na E verdade. não tem muita flexibilidade, você acaba perdendo muita riqueza do seu texto. Sim. Quando você escolheu fazer letras e inglês e literatura, né? Você já pensava em fazer isso e você se preparou exclusivamente para esse tipo de curso? Ou você começou a fazer e depois que veio na hora de marcar lá o que você ia optar? Olha, uma profissão que eu sempre fui apaixonado é o professor. O professor, ele tem a capacidade de mudar vidas, assim como o médico, ele cuida de vidas, ele salva vidas. O professor, ele salva mentes, ele cria as pessoas para pensarem. E eu sempre fui apaixonado por essa profissão, decidi cursar esse curso de letras por muita influência da Carol. A Carol me encantava toda segunda-feira quando ela vinha com muitas referências da literatura, de quadros. A nossa atividade que a gente fez em sala de aula foi enriquecedora em mil funções para mim no meu amadurecimento como leitor, não só de textos verbais, mas de imagens também. Então, de uma certa forma, eu sempre fui um fã dos professores e eu quis me tornar um também, muito por influência dos meus professores que eu tive, alguns professores sensacionais que eu tive no Elite. Então, meio que isso fez muito sentido na minha cabeça e eu tive a oportunidade de conseguir essa vaga no curso de letras da UERJ. Ô Carol, você olha para ele, eu vejo que você olha com muita admiração, né? Ele é um resultado do seu trabalho, Sem né? dúvida. E quando ele fala das suas aulas, de como você influenciou, você acha, mesmo que um aluno seja focado a passar numa prova, a presença, a participação de um professor pode alterar alguma coisa no meio do caminho? Sem sombra de dúvidas. No meu dia a dia, e eu acho que eu posso falar isso dos meus colegas lá do Elite, a gente tem uma missão que é transformar vidas. E o Gabriel acabou de falar que o professor transforma mentes, a gente transforma de verdade. E a gente se enxerga, enquanto professor, um farol. Às vezes o aluno quer, mas está perdido. Ele não sabe por onde verdade. começar, ele não sabe o que fazer.
E a gente tem essa missão pra gente. Não, você tá perdido? Vem aqui, vamos lá, é esse o caminho. Você não sabe estudar? A gente ensina. Você não sabe fazer redação? A gente ensina. A gente tem oficina de redação, a gente tem projetos aos finais de semana, tem simulados montados com diferentes perfis, porque a gente entende que se o aluno quer, a nossa obrigação é oferecer para ele todos os caminhos possíveis para ele conseguir. De um jeito ou de outro ele vai conseguir. Às vezes eles cansam, mas a gente está ali para dar o suporte. O que mais atrapalha um aluno de conseguir? A falta de disciplina na rotina. Esse é um ponto que a gente briga muito. Você sempre foi disciplinado ou, ao embarcar nessa trilha de conseguir passar e conseguir uma bolsa não, né? Conseguir uma vaga na UERJ, não é bolsa, é uma universidade pública aqui no Rio de Janeiro. Para você encarar isso, você teve que se adaptar a essa disciplina ou você já tinha isso? Olha, como eu foquei muito especificamente para o curso de letras, eu nunca fui um cara muito disciplinado, mas eu sempre fui um cara que procurou equilibrar muitas coisas. Então, eu achava meios de, no meu dia a dia, poder pensar em toda essa natureza de prova, nessa natureza do Enem. O Enem, ele trabalha com muitas questões de atualidade. Então, nas minhas leituras, inclusive as leituras jornalísticas dos mais variados meios de comunicação, nessas atividades diárias eu incorporava muito isso. Então, era meio que um equilíbrio, estudar a matéria e conversar com os professores, trocar aquela ideia, porque o diálogo é muito importante também nessa hora. Eu acredito muito que a educação seja uma via de mão dupla. Quando há essa troca, a educação, o processo de aprendizado, além de ser muito mais efetivo, é muito mais prazeroso também. Então, todo esse equilíbrio, para mim, foi decisivo no meu resultado. Como é que você enfrentou os erros que você cometia nas atividades? Isso abatia você, no sentido de você falar assim, caramba, se isso aqui eu não conseguir, essa prova então vai ser um osso muito duro para roer. Então, a primeira impressão é sempre um susto, porque a gente nunca quer um resultado negativo. A primeira redação do ano que a Carol corrigiu minha, eu tive uma nota muito baixa, beirando 600 pontos. Só que você precisa voltar para o seu estado e pensar. O erro significa uma oportunidade de aprender algo novo, de melhorar e entender que tudo isso é um processo, não acontece do dia para a noite. Mas isso também foi um ano antes da prova. O Gabriel passou no ano dele, né? Ele fez o terceiro ano focando no vestibular e já passou. Mas essa primeira redação que você tirou beirando 600 foi em o quê? fevereiro. Foi em fevereiro de então 2018. Tinha muito tempo ainda para ajustar, Pois né? o tempo tem. Mas se o tempo não for bem aproveitado, ele passa muito rápido. Então, é a questão da disciplina, né? Eu sou muito rigorosa corrigindo redação. E os meus alunos, normalmente, quando eu pego a redação, eu digo, caramba, Carol, o que é isso aqui? É sempre um susto. Mas aí não tem vem cara todo de ser um tão trato. brava É só assim, máscara, pode acreditar rapaz. nisso. Nossa, os professores são demais. Não se torna assim não, hein? Não, imagina. Não se torne assim não. Embora você tenha uma cara de serião, né? Às vezes, quando tem a cara muito séria, vai ser um pouco mais, né? Mais tranquilo. Às vezes a cara assim, doce e tal, aí arrebenta com a gente. Mas olha só, você, ao longo desse ano, você dedicava quantas horas de estudos por dia? Por dia, mais ou menos entre 2 e 3 horas de estudo. Além da aula que você Além da assistia, aula. né? Então, o turno é o quê? 4 horas, 5 horas? São de 7 da manhã até meio-dia e meia, assim. Tá, então mais ou menos 5 horas. À tarde ou noite você dedicava cerca de 2 horas e meia, 3 horas para estudar? Sim, é porque a questão do autoconhecimento é muito importante, porque eu preciso saber até quando o meu período de estudo está sendo realmente efetivo. Porque se eu estudar mais do que isso, mas não entender e não absorver nada, eu não tô vale de nada, né? ficando mais ansioso, tô ficando mais preocupado e eu penso no relógio na minha cabeça, pô, não vai dar tempo. Mas quando você estuda de uma maneira efetiva, mesmo que seja pouco, dependendo, você precisa do seu autoconhecimento para conhecer os seus limites, conhecer o que funciona para você. E foi esse processo que eu passei por esse ano inteiro. E eu descobri que estudando 2 ou 3 horas por dia, mas estudando focado, muita leitura, muito diálogo, inclusive com os professores para tornar isso mais acessível, foi importantíssimo para mim.
E o que vocês orientam? Você que é coordenadora do pré-vestibular, como é que você orienta esse tempo de estudos e se organizar também com o lazer? Porque se não tiver lazer, se torna um peso e talvez o candidato não passe de um mês na preparação, porque ele vai surtar. Exatamente. No início do ano, a gente tenta montar com cada aluno um plano de estudos. E nesse plano de estudos, a gente prevê essas pausas para o lazer, porque, como você falou, ela é fundamental para o momento de descanso. Até porque, se o cérebro não descansa, ele não assimila. Então, se engana aquele aluno que acha que vai estudar 10 horas por dia e vai saber tudo. Pelo contrário, ele vai saber cada vez menos, porque o organismo vai cansar. Então, a gente orienta sempre que todo aluno tem que ter o seu horário de estudo bem estipulado e tem que obedecer a esse horário de estudos, mas no momento do lazer ele tem que se divertir. É aí que entra o filme, é aí que entra o futebol, é aí que entra o videogame, é aí que entra o namoro, o passeio. E ele tem que respeitar, inclusive, esse momento de lazer, não pode trocar um pelo outro. Porque senão, na hora do cinema, ele está pensando na matemática que ele deveria ter estudado. E na hora da matemática, ele está pensando no cinema. E não aproveita nenhum dos dois como deveria aproveitar. Então, é a disciplina, respeitando, inclusive, o momento de lazer. Você teve que dizer não a quantas coisas importantes no seu ano? Algumas. Inclusive, os momentos em que eu tenho um grupo de amigos no meu condomínio, onde eu moro, em que, às vezes, eu abdicava de um tempo com eles para poder estudar. Mas eu consegui equilibrar muito bem isso, até porque eu tive amigos também que estavam na mesma situação que eu. Então, às vezes entendiam, né? Mas é uma questão de você ajustar horários, é uma questão de você ajustar todo o seu dia a dia, mas no final, de verdade, você consegue equilibrar tudo isso porque você precisa de diversão para você poder fazer uma limpeza mental em toda essa ansiedade. E isso é muito importante, de verdade. Não sobrecarrega, né? Qual é a expectativa agora para você começar? Você começa agora, no primeiro semestre. Como é que você encara? Vai levar a mesma rotina de estudos para a faculdade? Olha, eu encaro tudo isso como uma incógnita, porque eu acredito que a vida acadêmica seja muito diferente da vida no ensino médio. Então, eu encaro tudo isso como uma imersão em algo que eu não conheço. Então, a minha expectativa é tentar me adaptar a isso da melhor maneira possível, mesmo sendo em um ritmo bem diferente. Carol, a gente está começando basicamente o ano. E você já tem a noção de que alguns alunos, alguns candidatos já se preparam ou já estão se preparando, né? Tentaram ano passado a prova, mas por algum motivo não deu certo, porém vai tentar de novo esse ano. E tem alguns que vão fazer o que a gente falou no início da entrevista, né? Vão deixar para revisar o material no final do segundo semestre, achando que vai conseguir absorver tudo. Como é que é essa preparação para quem não, de repente, está... Eu sei que o Sistema Elite de Ensino é uma rede grande, tem diversas localidades, mas, de repente, tem alguém que fala assim, mas agora eu estou estudando aqui nesse colégio, que já estou matriculado, de repente é uma rede pública, ou está num lugar que não tem acesso, não tem como fazer, né, com vocês. Como é que é essa preparação? O que é mais importante? Você pontuou disciplina, mas... Eu só consigo ter disciplina se eu souber como agir de forma disciplinar. Se eu saber o que eu preciso fazer para obedecer aquelas ordens. O que se orienta? A primeira coisa é o aluno conhecer a sua própria rotina. Então, mesmo que ele não seja o nosso aluno, o candidato a qualquer concurso tem que entender que ele precisa conhecer a sua própria rotina e ser sincero consigo. Conhecer a própria rotina é saber qual é o melhor horário de estudo, quantas horas consegue estudar. Saber que horas acorda, impor-se uma hora para acordar, impor-se uma hora para dormir, não trocar a noite pelo dia, se alimentar nos horários adequadamente e encaixar nisso os seus momentos de estudo. Se precisa trabalhar, ele sabe que ele tem o horário certo para trabalhar. Não posso chegar ao meu trabalho a hora que eu quero. E nem você, ninguém pode. Então a gente chega no horário que seria quer. Bacana, seria né? Maravilhoso, Nossa, já pensou? Tem sempre o chefe reclamando. Acordei 2 da tarde, vou chegar às 5, vou embora às 6. A vida seria muito mais fácil se a gente pudesse fazer isso. Não é, rapaz? Mas enfim. Então, a gente sempre tem que saber o horário que chega e o horário que sai do trabalho. E quando chegar à sua casa, é o momento que você tem que estudar. Se tem o privilégio de não precisar trabalhar, então, dentro desse horário diário, ou dentro da sua rotina diária, ele sabe que tem intervalos voltados para o estudo. É se conhecer e ser sincero consigo mesmo, porque ele também não pode se enganar.
Agora, qual é a técnica que a gente pode orientar alguém que vive essa realidade? Eu trabalho de manhã e à noite a pessoa está em casa para poder estudar. Porém, ela não consegue absorver nada à noite porque ela já está cansada pelo dia de trabalho. E não dá para trocar porque o horário de trabalho às vezes já está ali regular e não dá para mexer. O que pode ser feito? Eu acho que o mecanismo bacana que funciona nesse sentido é o exercício. Começar com exercícios de níveis mais básicos e ir aprofundando, chegando a exercícios mais pesados. Porque se ele pegar um exercício mais pesado de início, ele vai se decepcionar, porque ele não vai conseguir fazer, ele não tem aquele conhecimento ainda. Desestimula e vai parar. Exatamente. Então, ele tem que começar a criar um regime de exercícios. E, às vezes, o exercício pode ser feito num ônibus, pode ser feito num trem, no metrô, no caminho do trabalho para casa ou vice-versa. Só não faça se você estiver dirigindo. Não, aí fica deixa complicado. pra lá. Perigo. Existem diferentes canais, existem audiobooks que ele pode ir ouvindo no caminho para o trabalho. Os canais de YouTube funcionam muito nesse sentido também, né? Sim. Para quem trabalha, o importante é otimizar o tempo. Então, do intervalo de casa para o trabalho e vice-versa, ele tem aí 1 hora, meia hora, em que ele pode otimizar, mais, né? dependendo de onde mora e do trânsito do Rio. Exatamente. Então, ele tem que otimizar esse tempo. Como é que eu posso otimizar esse tempo? Eu posso otimizar esse tempo ouvindo um audiobook, ouvindo um canal do YouTube que eu baixei antes de sair de casa, ou tentando ler algum capítulo do livro, enfim. E aí, ao chegar a casa, é um banho, é uma alimentação, é tentar dar uma relaxada e focar no exercício. Tá aí. Bom, eu quero agradecer muito a presença de vocês. Gabriel, parabéns, cara, pela tua conquista. Muito obrigado. Fico muito feliz. Você escolheu uma das profissões que eu acho uma das mais bonitas de todas que existem, né? Ser professor é algo... É você conseguir pegar uma pedra bruta e transformar em diamante. E acho que é muito legal isso, cara. Obrigado pela sua participação Eu que agradeço. aqui hoje. E, Carol, parabéns aí Obrigada. por ter influenciado. Certamente não influenciou só o Gabriel, tiveram outros alunos também que daqui a pouco vão embarcar e podem se cruzar nas escolas dando aula, não é? olha só. Que legal. Carol, diz pra gente qual o site e como é que tem mais informações sobre o pré-vestibular. Bom, as nossas redes sociais são muito claras, muito fáceis, @Ensino Elite, tanto no Instagram quanto no Facebook. E o meu Instagram pessoal é @CarolLucena. Aí é um pouquinho difícil, KROLLUCENA. Ok, tá aí. Bom, parabéns para vocês, muito obrigado pela presença. Obrigado aqui, pelo foi convite. excelente. E vocês de casa, vai se preparar para o Enem esse ano? Gente, não perde mais tempo. Você já perdeu 2018, talvez perdeu 2017, talvez você já perdeu 10 anos querendo alcançar um sonho, realizar algo e vai só postergando, só jogando para frente. Por que não tentar esse ano? Tem muita gente que tenta e consegue, por que com você vai ser diferente? Esse foi o nosso Night de hoje. Eu quero agradecer muito a sua participação, a sua companhia aqui e espero você no próximo programa. Tchau!